Lendas urbanas de Portugal. O Homem do Capote Preto de Guimarães. Guimarães, berço da nação portuguesa, é uma cidade marcada por batalhas, conspirações e histórias de tempos medievais. Entre as suas ruas estreitas e becos de pedra, muitos sussurram sobre a presença fantasmagórica de um homem envolto num capote preto, que surge nas madrugadas frias e desaparece tão repentinamente quanto apareceu. A figura misteriosa é associada a diversas histórias, mas uma das mais difundidas remonta ao século XIX, época de grandes convulsões políticas e sociais em Portugal. Segundo os antigos relatos, o Homem do Capote Preto pode ser o espírito de um soldado que pereceu tragicamente, condenado a vaguear eternamente pelas ruas que um dia conheceu em vida. O soldado desaparecido. Durante as Guerras Liberais, de 1832 a 1834, Guimarães foi palco de intensos confrontos entre absolutistas e liberais. Um dos soldados envolvidos na defesa da cidade era Duarte de Seixas, um jovem militar ligado à causa liberal, conhecido pelo seu porte distinto e por usar sempre um capote negro comprido, símbolo da sua resistência ao frio das noites de vigia. Conta-se que numa noite de nevoeiro cerrado, Duarte foi destacado para patrulhar as muralhas, mas nunca mais foi visto com vida. Alguns afirmam que foi emboscado e morto por espiões absolutistas, o seu corpo atirado para uma vala sem qualquer sepultura digna. Outros dizem que foi traído por um camarada e assassinado nos becos de Guimarães, o sangue manchando as pedras antigas da cidade. A sua morte nunca foi oficialmente confirmada, e, desde então, começaram a surgir relatos de uma figura encapuzada vagando pelas ruas em silêncio, observando de longe os habitantes e desaparecendo sem deixar rasto. A maldição e o retorno do espírito. O povo de Guimarães acredita que Duarte de Seixas, injustiçado e impedido de descansar em paz, foi condenado a vaguear pelas ruelas onde a sua vida foi ceifada. Aqueles que afirmam tê-lo visto descrevem-no como um homem alto, vestindo um capote preto que lhe cobre quase todo o corpo, e cujo rosto raramente é distinguível na escuridão. Algumas testemunhas relatam sentir um frio gélido ao passar pelos becos mais antigos da cidade, seguido de uma sensação inexplicável de serem observadas. Em certas noites de inverno, especialmente nos dias em que a cidade é envolta por névoa espessa, há quem jura ouvir passos e quando nas ruas vazias, embora não se veja ninguém. Outras vezes, um vulto negro é avistado à distância, sempre à margem da visão, desaparecendo no momento em que alguém tenta aproximar-se. Ao longo dos anos, os relatos sobre o Homem do Capote Preto multiplicaram-se, sendo reportados por locais e turistas. O taxista assombrado 1997. Um taxista que circulava pelas ruas próximas ao Largo do Toral numa noite chuvosa, afirmou ter visto um homem de capote preto caminhando lentamente na estrada. Parou o carro para lhe dar boleia, mas, no instante seguinte, o vulto desapareceu sem deixar vestígios. A estudante aterrorizada 2011. Uma jovem universitária que voltava de uma festa sentiu que alguém a seguia pelas ruas estreitas da cidade velha. O som de passos acompanhava o dela, mas, ao virar-se, só viu uma sombra imóvel, que desapareceu assim que piscou os olhos. O Vigilante Noturno 2023. Um segurança de um estabelecimento no centro histórico relatou ter visto uma figura parada no final de um beco por várias noites seguidas. Certa vez, ao criar coragem para confrontá-lo, viu a figura sumir no ar como se fosse feita de fumaça. A lenda vive. O Homem do Capote Preto tornou-se um dos fantasmas mais temidos de Guimarães. Muitos evitam certas ruas depois da meia-noite, temendo cruzar-se com ele. Há quem diga que se alguém olhar diretamente para o seu rosto, será amaldiçoado a ouvir sussurros e sentir arrepios inexplicáveis pelo resto da vida. Seja um espírito vingativo, um eco do passado ou apenas uma ilusão coletiva, o mistério do Homem do Capote Preto continua a assombrar os becos e ruelas de Guimarães, lembrando-nos de que algumas almas nunca encontram caminho para o descanso eterno.